Mais uma informação relevante. Diz respeito a banco de horas negativo. Se ele pode ou não ser descontado pela empresa. Bom, como leigo, eu gostaria de saber primeiro o que significa exatamente banco de hora negativo. Nós pedimos aqui a gentileza da doutora Caroline Walda Beber, advogada especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho, para conversar conosco. Doutora Caroline, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Obrigado. Doutora Caroline, o que é exatamente banco de hora negativo? Bom, eu acho que para entender o que é banco de horas negativo, a gente precisa entender o que é o banco de horas, né? Então, ele nada mais é do que uma taxação de jornada. O empregado trabalha algumas horas a mais alguns dias e ele vai poder compensar essas horas a mais que ele trabalhou alguns dias com horas a menos. Então, ponte de feriado ou por algum motivo que ele tenha que faltar, então ele compensa esses dias que ele trabalhou a mais, né? Então ele vai formando, por exemplo, o empregado fez algumas horas extras durante o mês, aquelas horas extras, ao invés dele receber em pagamento, vão entrando nesse saldo de banco de horas e vão acumulando. A partir do momento em que ele precisar usar essas horas para faltar, enfim, para usar alguma folga, ele entra nessas horas. E chega um momento em que essas horas, esse banco de horas pode ser negativo, que é a sua pergunta, é exatamente a situação. Isso normalmente acontece quando o empregador vai fazer o ajuste de contas do banco de horas ou numa rescisão do contrato de trabalho do empregado. Então, fica-se que por aquele saldo, aquela quantidade de horas que o empregado fez foi inferior ao que ele recebeu, o banco de horas dele está negativo. Ele precisaria ter trabalhado mais para compensar as horas que ele folgou. É por isso que se chama banco de horas negativo nesse caso. Agora, doutora Caroline, num caso como esse, explicado muito claramente, te pergunto o seguinte, e ele pode ser descontado pela empresa? Pois na verdade, o que acontece é que o entendimento era que não poderia ser descontado numa situação de rescisão de contrato de trabalho, porque o risco da atividade econômica é da empresa, né? Então, no caso da empresa mandar o empregado embora, por exemplo, o empregado pedir demissão, se eventualmente ele com banco de horas negativo, ou seja, devendo horas de trabalho para a empresa não poderia fazer esse desconto. Na situação, essa semana teve uma decisão recente do TST validando uma norma coletiva, então foi uma convenção coletiva, né, que é um ajuste entre os sindicatos, onde essa possibilidade existia e ela foi validada pelo TST, e essa é a grande mudança que teve agora recentemente. Então, a possibilidade de uma norma coletiva autorizar o de horas negativo. Doutora Caroline, o banco de horas, ou saldo positivo, ou saldo negativo, ele pode ser compensado no mês seguinte ou ele tem que ser acertado mês a mês? Então, ele pode ser compensado até, a depender do tipo de ajuste, ele pode ser compensado até 1 ano. Então, se o ajuste for um ajuste informal entre a empresa e o empregado, ele tem que ser compensado em 1 mês. Se ele for um ajuste formal, por escrito, ele pode ser compensado em até 6 meses do contrato. Agora, se for um contrato que com a participação, inclusive, do sindicato, esse acordo de compensação, esse banco de horas, ele pode ser compensado em 1 ano. Então, o empregador tem 1 ano para fazer as horas e poder fazer esses ajustes. Então, faz as horas, vai compensando, faz as horas, vai compensando. É efetivamente um extrato. Então, entra a quantidade de horas a mais, se compensa com as horas a mais trabalhadas, e assim vai fazendo ajuste, e aí, de acordo com a necessidade da empresa, se esse ajuste vai ser feito por mês, ou a cada 6 meses, ou anualmente. Doutora Caroline, no caso, por exemplo, do empregado ter saldo positivo e for demitido, como é que é calculado o valor dessas horas que ele tem de saldo lá? Ele vai receber essas horas como horas extras. Então, ele vai receber com pelo menos a mais, né, do valor das horas. Então, efetivamente, como se ele tivesse recebido horas extras de trabalho. As horas que estão lá no banco, a partir do momento que ele for demitido, nessa situação, ele vai receber as extras.
então, que banco de hora hoje é uma prática bastante comum nas empresas, de maneira geral? É uma prática bastante comum, na verdade, sempre foi muito utilizada, mas depois da reforma trabalhista, ela foi mais facilitada, porque pôde, esse ajuste entre empregado e empregador, ele pode ser feito, inclusive, como eu falei, de uma maneira individual ali, entre empregador e empregado, ela pode ser, inclusive, inscrita, se a compensação for em um mês até, né? Então, esse banco de horas passou a ser muito mais utilizado depois da reforma trabalhista. Então, é uma maneira muito mais fácil, muito mais econômica para as empresas, né? Porque não precisam pagar acesso. E para o empregado também é muito bom, porque ele sabe que ele fez aquelas horas a mais e ele tem ali um saldo de horas positivas que ele vai poder usar numa eventual necessidade, né? Como eu falei, numa emenda de feriado ou tirar alguns dias de folga para uma necessidade pessoal dele, ele tem horas a mais que ele pode utilizar. Lógico, sempre tem um ajuste prévio ali com o seu gestor, né? Mas ele pode usar aquelas horas para folgar com a sua necessidade. Então, acaba sendo muito interessante para as partes, tanto para a empresa, por ser mais econômico, como para o empregado, por ser muito mais prático para ele. Doutora Caroline, muito obrigado. Imagina, Heródoto, foi um grande prazer falar com vocês. Um bom dia. Muito obrigado, doutora Caroline Gualda Beber, advogada especialista em direito do trabalho. Está importante explicar direitinho. Banco de hora negativo, como é que funciona o banco de hora e como é que é a remuneração, caso então o funcionário, o empregado tenha saldo positivo.